Olá, turma! Na aula de hoje vamos falar sobre polígonos. Um polígono é uma figura poligonal, fechada e simples, ou seja, é uma figura plana formada por segmentos de retas consecutivos que não se cruzam e não determinamos um possível início e fim. A palavra polígono é de origem grega, onde poli significa muito e gono significa ângulos. Então, polígonos é muitos ângulos. Os elementos de um polígono, eles têm lados, que são os segmentos de reta que definem o polígono. Nós temos os vértices, os ângulos internos, os ângulos externos e as diagonais. Então aqui, ó, nós podemos ver o lado, que são essas linhas laterais, né? Os ângulos internos, que estão aqui, ó, esse é o símbolo para ângulo interno, né? Aqui nós temos outro símbolozinho, que é o de ângulo externo, porque está na parte de fora do polígono. Diagonal é o que vai cortar o meio aqui, ó, na diagonal, ligando dois vértices. E os vértices são os pontos, né, como foi dito na aula anterior, são os pontos de cada figura. Então aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice B, vértice D. Agora nós temos dois tipos de polígonos, o convexo e os não convexos. O polígono convexo é chamado convexo se dois pontos A e B no seu interior, o segmento AB, sempre estiver totalmente no interior. Então, quando eu faço uma ligação de um segmento dentro da figura, se ele permanecer dentro da figura, eu digo que ele é um polígono convexo, independente da posição do ponto A ou B. Poderia ser deitado, poderia ser em pé, poderia ser inclinado. Agora, um polígono não convexo é o exemplo dessa figura aqui. Se eu ligar dois pontos aqui e passar por fora da figura, ou seja, essa parte que está passando por fora da figura, então eu digo que é um polígono não convexo. De acordo com a classificação, os polígonos recebem um nome. Se tiver três lados, né, o número de ângulos também. Triângulos, né? Quatro lados, quadriláteros. Cinco ângulos, cinco lados são pentágonos, hexágono para 6, heptágono para 7, octógono para 8, eneágono para 9, decágono para 10 e assim em diante. Então, cada lado aí vai identificar o tipo, a quantidade de lados ou de ângulos vai identificar o tipo de polígono. Na aula de hoje, vamos falar sobre triângulos e quadriláteros. O que é um triângulo? Triângulos são polígonos formados por três lados, três ângulos internos e três ângulos externos, três vértices e nenhuma diagonal. Os elementos de um triângulo podemos identificar lado, vértices, ângulos internos e ângulos externos. Então, pela definição, os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Então, a gente pode observar que um triângulo tem lado, vértice, ângulo externo e ângulo interno. Diferente do polígono, que tem também as diagonais. No triângulo nós não temos diagonal. Então, aqui nós temos a figura identificando os vértices do triângulo, está aqui, são os pontos, ângulo interno, ângulo externo e o lado. Não tem diagonal. Os triângulos podem ser classificados de acordo com o comprimento dos seus lados. Então vamos lá, classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados em relação ao comprimento dos seus lados ou em relação às medidas de seus ângulos internos. Quanto aos lados, temos o triângulo escaleno, triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Então, na primeira figura aqui nós temos o triângulo escaleno, pois os seus três lados são diferentes. O triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. Então, nós vemos esse exemplo na segunda figura. E o triângulo equilátero são os que têm os três lados iguais. Então, nós temos aqui, ó, na terceira figura. Em relação à classificação dos triângulos, quanto à medida dos ângulos internos, podemos identificar que o triângulo pode ser acutângulo, que é um triângulo que possui medidas menores que 90 graus. Um triângulo retângulo, que é quando ele tem medida igual a 90 graus, também chamado de triângulo reto. E o triângulo obtusângulo, quando ele tem maior do que 90 graus, e aí também chamado de obtuso. Então, um triângulo acutângulo, ele tem um ângulo agudo, porque é menor que 90 graus. Um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, que é igual a 90 graus.
E o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus. Então aqui nós temos a figura identificando os três tipos de triângulo. Acutângulo, retângulo, tem a parte reta, e aí vale lembrar que esse símbolozinho, esse quadradinho no cantinho, identifica que é um ângulo reto, não precisa nem colocar o valor, que já sabe que quando tiver esse quadradinho aqui no cantinho, ele é um ângulo reto. E o ângulo obtusângulo, que ele vai ser maior que 90, se o de 90 está na reta aqui, o obtusângulo vai ser maior que 90 graus. Agora vamos falar sobre quadriláteros. Quadriláteros são polígonos formados por 4 lados. Eles podem ser classificados em trapézio e paralelogramo. Os ângulos internos de um quadrilátero sempre somam 360 graus. Então vale lembrar que em um quadrilátero os ângulos internos vão sempre somar 360 graus. Os elementos de um quadrilátero, nós temos os lados, os vértices, os ângulos e as diagonais. Um primeiro tipo de quadrilátero são os paralelogramos. Os paralelogramos são quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos, ou seja, um de frente para o outro. Eles podem ser retângulo, losango ou quadrado. Então aqui, ó, paralelogramo, porque tem os lados paralelos, ó, esse aqui está de frente para esse lado, esse lado aqui está de frente para esse lado aqui, esse aqui está de frente para esse aqui, esse lado aqui está de frente para esse aqui. E aqui também, ó, mesmo na diagonal, ó, esse lado aqui está de frente para esse aqui está de frente para esse. Outro tipo de quadrilátero que nós temos são chamados de trapézios. Os trapézios são os quadriláteros que possuem apenas um par de lados opostos paralelos. Então, somente um par de lados opostos paralelos. Aqui nós temos, ó, lados paralelos. Eles podem ser escalenos, é aquele que possui os lados transversos de medidas diferentes. Isósceles é aquele que possui os lados transversos de mesma medida. E o retângulo é aquele que um dos pontos transversos é perpendicular à base, ou seja, forma um ângulo reto. Então, trapézios isósceles, ó, os lados transversos têm a mesma medida. Então, o lado transverso é o que está de lado para o outro, de frente para o outro. Então, ó, mesma medida. Já no escaleno, os lados transversos, eles são em medidas diferentes. Esse aqui é menor do que esse aqui. E aqui nós temos o trapézio retângulo, que aí tem o símbolozinho de retângulo, que é um lado reto aqui, ó. Esse aqui é o símbolozinho de ângulo retângulo. E aí, a partir de agora, vocês podem fazer os exercícios. Aqui na página 23, exercício 1, exercício 2, exercício 3. Que aí finalizamos a apostila do primeiro bimestre.